Graça e paz, amados. Hoje eu quero ler aqui um texto que está contido no livro de Sabedoria, capítulo 14, a partir do versículo de número 12. E embora esse livro seja um livro que não é considerado por nós protestantes um livro inspirado, e para os católicos eles consideram sim um livro inspirado, portanto deuterocanônicos, mas nós não o consideramos um livro inspirado. Todavia, eu me deparei com uma leitura interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é bom para refletir, né? E a ideia aqui não é trabalhar a inspiração do livro, mas sim a reflexão que está escrita aqui nos propõe. E eu gostaria de ler aqui para vocês, principalmente, né, aqueles que não têm conhecimento desses escritos. Então diz assim: origem do culto aos ídolos. A invenção dos ídolos foi o começo da prostituição e a descoberta deles introduziu a corrupção na vida. Eles não existiam no princípio e não existirão para sempre. Entraram no mundo por causa da vaidade dos homens e por isso seu fim rápido já está decretado. Um pai, atormentado por um luto prematuro, manda fazer uma imagem do filho tão cedo arrebatado. Agora honra como Deus aquele que antes era apenas um homem morto, e transmite para as pessoas de sua casa ritos secretos e cerimônias. Com o tempo, esse costume ímpio se vai arraigando e é observado como lei. Era ainda por ordem dos soberanos que se prestava culto às estátuas. Como os súditos que viviam longe não podiam honrá-los pessoalmente, reproduziram sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei que veneravam. Desse modo, adulavam o ausente como se estivesse presente. A ambição do artista promoveu esse culto, mesmo entre aqueles que não conhecia o soberano. De fato, querendo talvez agradar ao soberano, o artista se esforçou com a sua arte para torná-lo ainda mais atraente do que na realidade era. A multidão atraída pelo encanto da obra considera agora objeto de adoração aquele a quem antes honravam apenas como homem. Isso tornou-se cilada para o mundo. Homens se escravizados pela desgraça ou pelo poder impuseram à pedra e à madeira o nome incomunicável. A idolatria é a fonte da corrupção. Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus. Eles vivem também na grande guerra da ignorância e dão ainda a esses males o nome de paz. Celebram iniciações onde matam crianças ou realizam mistérios ocultos, ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. Não conservam pura nem a vida, nem o casamento. A cada um elimina o outro por traição, ou aflige com adultério. Por toda parte há uma grande confusão, sangue e crime,
roubo e fraude, corrupção, deslealdade, revolto e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordens no casamento, adultério e libertinagem. A adoração de ídolos sem nome é princípio, causa e fim de todo mal. De fato, os idólatras entregam-se a divertimento até o delírio, ou profetizam a mentira, ou vivem na injustiça, ou perjuram com falsidade. Colocando sua confiança em ídolos sem vida, eles não esperam castigo nenhum por terem jurado falso. A sentença, porém, os atingirá por 2 motivos. Porque seguindo os ídolos, tiveram falsa concepção de Deus, e porque desprezando a santidade, juraram falso. De fato, o que persegue sempre a transgressão dos injustos não é o poder daqueles por quem se jura, mas o castigo mesmo que é reservado aos pecadores. O povo de Deus não adora ídolos. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel, és paciente e governas tudo com misericórdia. Mesmo pecando, nós somos teus e conhecemos o teu poder. Sabendo que pertencemos a ti, não pecaremos mais. A justiça perfeita está em conhecer a ti e conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores, que pintam as suas imagens com várias cores. Elas despertam a paixão dos insensatos, que ficam entusiasmados com a forma inerte de uma imagem morta. Aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos são amantes do mal e dignos da esperança que os ídolos trazem. O importante é ganhar dinheiro. Amassando com fadiga a terra mole, o oleiro modela para nosso uso todo tipo de vasos. Com o mesmo barro, modela tanto os vasos que servem para uso nobre, como também aqueles destinados para outros fins. O oleiro determina qual deverá ser o uso de cada um deles. Depois, dando-se um esforço mal empregado, com o mesmo barro, modela uma divindade falsa. O oleiro tinha pouco antes nascido da terra e logo voltará para a terra de onde foi tirado. E então Deus lhe pedirá contas da vida que lhe tinha sido emprestada. Mas ele não se preocupa com o fato de ter vida breve e depois morrer. Pelo contrário, compete com os que moldam em ouro e prata, imita os que trabalham com bronze e se vangloria em fabricar coisas falsas. A mente dele é pura cinza. Sua esperança é mais desprezível do que a terra. A sua vida vale menos do que o barro, porque não reconhece aquele que o modelou. Lhe infundiu alma ativa e lhe inspirou o sopro vital. O oleiro considera a nossa vida como um jogo e a existência como um negócio lucrativo. Ele diz: é preciso tirar proveito de tudo, até mesmo do mal. Sim, mais do que todos os outros, esse homem sabe que está pecando. Fabrica de matéria terrestres vasos frágeis e estátuas de ídolos. Insensatez dos idólatras. Mas os inimigos que oprimem o teu povo são muito mais insensatos e infelizes que a alma de uma criança. De fato, eles consideram como deuses todos os ídolos dos pagãos. Os olhos desses ídolos
não os ajudam a ver, nem o nariz a respirar o ar, nem o ouvido a ouvir, nem os dedos das mãos a palpar, e seus pés são incapazes de caminhar. Porque foi um homem que os fez. Quem os modelou foi um ser que concebeu a respiração por empréstimo. Nenhum homem pode plasmar um Deus que lhe seja semelhante, pois, sendo mortal, suas mãos ímpias só podem produzir um cadáver. O homem é melhor do que o objeto que ele adora. O homem, pelo menos, tem vida, mas os ídolos jamais terão. Eles adoram até os mais repugnantes animais que, comparado com outros, são mais estúpidos. Esses animais não têm nenhuma beleza que os torne atraente, como acontece com os outros animais, e não tiveram elogio e a bênção de Deus. A palavra ídolo em grego significa imagem, estátua, isso é, reprodução de alguma coisa ou pessoa. O autor dá a entender que essas representações são feitas para substituir uma perda dolorosa e por razões de poder a ambição. No primeiro caso, o motivo é emocional, perenizar lembrança de algum falecido. No segundo, os motivos são políticos, econômicos, para dar a impressão de que o soberano está vigiando todos os lugares e satisfazer a ambição econômica do artista. Trocar o serviço ao Deus vivo e libertador pelo culto aos ídolos mortos tem consequências trágicas para uma vida humana. Tanto a pessoa como a sociedade se tornam escravas da mentira e da corrupção em todos os níveis. Por trás de cada vício há sempre um ídolo. O aspecto diabólico da idolatria consiste em explorar a boa vontade e ingenuidade do povo para fins lucrativos. Em nome do dinheiro, fabricantes de ídolos não receiam manipular a Deus, a verdade, a justiça e o amor. Assim encerro essa leitura e aqui com algumas reflexões tiradas aqui do próprio comentário do rodapé da Bíblia Católica, e quero compartilhar com vocês para reflexão. É como que às vezes o ser humano ele é atraído tanto por um aspecto emocional para um culto idólatra, como para um aspecto também político, de dominação e também aspecto econômico, né? Ou seja, visando lucros. Muitas das vezes os ídolos eles são construídos e utilizados para manipular as pessoas ingênuas, tornando-as escravas, muitas das vezes, de dominações. E espero que cada um possa refletir diante dessas palavras. Como eu disse no início, meu propósito aqui não é tratar de inspiração ou não desse livro, mas essas palavras, elas são palavras sábias que produzem um tipo de reflexão, e esse é o objetivo.